Nesse mundão nosso aqui do rock e do heavy metal, muitos músicos nos deixaram e também deixaram uma baita de uma saudade. Acho que fica pior ainda quando o cara tem uma obra que tá no começo, então ele tem poucos discos, e aí fica sempre aquela dúvida, né? E se o cara estivesse vivo até hoje, como é que seriam os próximos discos, as próximas obras dele? É foda. Mas também tiveram algumas mortes que foram inusitadas, idiotas e evitáveis. Então vamos falar sobre isso hoje. O Jimmy foi um dos maiores guitarristas do mundo, ele inovou a porra toda, o jeito de tocar e também as suas performances de palco ficaram famosas e deixaram muito velho moralista com o Borga na mão. Engraçado a gente escutar as modas dele nos dias de hoje e comparar com coisas bizarras como foram, por exemplo, lá o DJ ou então o palco e as performances do Gorgoroth. E a gente chega à seguinte conclusão, que esses mesmos velhos moralistas lá da época mal sabiam que tinha coisa pior. O cara só andava com gente fina, tipo o Lemmy, que além de hold do Guitar Hero, levava uns ilícitos pro bicho velho ficar doidão. E em troca dos, entre aspas, serviços aéreos, ficava com uma parte da carga transportada. Imagina, você, o Jimmy e o Lemmy tudo doidão de bike no Woodstock. Muito foda. Mas a questão é que essa vida de muita cachaça e outros aditivos mais sempre dá bosta. E com ele, infelizmente, não foi diferente. E o cara morreu de uma forma bem idiota, ou seja, asfixiado no próprio vômito depois de ter ingerido 9 soníferos diferentes. Bem, essa é, digamos, a versão oficial, mas como essa história tem vários furos e coloca essa ideia em xeque, fica difícil afirmar qual foi a verdadeira causa da morte do guitarrista. Ainda para piorar a situação, Eric Burdon, que tocava com ele, disse em entrevistas que o Hendrix teria dado cabo da própria vida. Isso porque ele deixou um, entre aspas, bilhete de despedida em forma de poema, que tinham várias e várias páginas, que dão a entender essa situação. Bom, a versão oficial é idiotamente triste, porque talvez pudesse ter sido evitada e o cara teria vivido mais anos. Um cara que tinha tudo para ter se tornado um Guitar Hero muito foda era o Randy Rhoads. No seu histórico antes de entrar pro time do Ozzy, ele já contava com uma passagem pelo Quiet Riot. Então você já imagina o potencial do moleque de 25 anos. Já com o Ozzy, ele rodou a estrada e ainda conseguiu gravar 3 trabalhos junto com o Morcegão, incluindo o Blizzard of Oz, um dos discos mais importantes da carreira dele. Já com Quiet Riot, ele gravou os 2 primeiros e depois já engatou com a banda do Ozzy no começo dos 80. O cara conseguiu fazer parte de fases iniciais e importantes de 2 bandas fodas de heavy metal e tinha um caminho promissor dentro do cenário. Tinham feito um show lá no Tennessee e já estavam a caminho de Orlando para tocar no Rock Super Bowl. O motorista do busão se chamava Andrew Aycock e ele morava num lugar que tinha um hangar. Eles então passaram por esse lugar aí, que ele tinha que pegar para si umas peças, e aí meio que, né, pra dar um agradinho pra galera, pegou lá o Randy e a Rachel, que era a maquiadora da banda, pra dar uns rolê no avião. Só que assim, a permissão dele estava vencida. E aí ele tava fazendo umas graças, voando baixo e, lógico, deu merda. Curiosidade que talvez tenha a ver com a situação toda. O Andrew tinha passado por um divórcio pesado e a ex dele entrou no ônibus e quando ele viu, começou a jogar o avião em direção ao veículo. Conclusão, ele acabou batendo numa casa ao lado e o avião explodiu, matando Randy Rhoads. O Ozzy ainda conseguiu salvar o dono da casa, mas o guitarrista não teve a mesma sorte. Existem bandas de grindcore e existia o Anal Kant. Se vocês me acham assim um puta de um cuzão e um cancelado pelos cracudos detentores da verdade absoluta do Twitter, é porque vocês não conhecem o Anal Kant. Uma banda de noise grind dos infernos com letras ácidas e politicamente incorretas que já geravam tretas lá nos anos 90 e trocação de soco.
Bom, pra uma banda idiota, uma morte mais idiota e improvável possível. Josh Martin, um dos membros da extinta banda, não seguiu os protocolos de segurança que nós, quando tínhamos nossos 14 anos, burlávamos sem pensar duas vezes. Eu digo, o ato sagrado de brincar em escadas rolantes de shopping e metrôs. A única diferença do Josh foi: ele tinha 45 anos e morreu brincando com esta merda. 45 anos e brincando numa escada rolante. Detalhe, ele era roqueiro, né? Me surpreende isso não acontecer, principalmente aqui em terras brasileiras. Segundo a polícia, então, ele estava brincando lá nos corrimão do negócio e escorregou, bateu a cabeça e morreu. Ele ainda até chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital, mas não resistiu por conta dos ferimentos causados pela queda. É foda. Um caso mais recente que pegou várias pessoas de surpresa foi aí o Taylor Hawkins, né? O icônico baterista do Foo Fighters. Você pode não gostar da banda, que eu acho que é o caso da maioria aqui, mas o cara era foda nas batucadas e também nos vocais. O Taylor era um puta cara versátil, mas tinha lá os seus problemas emocionais e com ilícitos. Ele entrou pro projeto do Mr. Dave por acaso, quando o ex-Nirvana começou a recrutar bateras. Ligou então pro Taylor pedindo indicações. Ele na época estava tocando com a Alanis Morissette e se ofereceu na hora para tocar na nova banda do Dave Grohl. Digamos que foi uma troca justa e o caboclo se deu bem. Eles estavam de passagem aqui pela América do Sul e aportaram lá na Colômbia. Bom, o Taylor já tinha tido um problema aí com drogas em 2001 e ficou em coma durante 2 semanas depois de uma overdose. Mas parece que isso não serviu de feedback de toque para ele parar com essa vida. E o que tudo indica, parece que a morte dele lá na Colômbia foi por conta justamente de uma outra overdose. Até agora, a morte foi atribuída a isso, e segundo os policiais do país, no sangue dele foi encontrado pelo menos umas 10 substâncias diferentes, incluindo maconha, antidepressivos e heroína. Quando o New Metal morreu e a galera começou a aposentar os meiões da Adidas e os Pumas Suede começaram a dar lugar aos Bamba cabeção sem meia com bermudinha acima do joelho, uma nova legião de neo-estreeheads começaram a tomar conta das verduradas, que atraídos pelo metalcore começaram a consumir de forma louca, né, essas bandas. E no meio disso aí também começaram a colar outras bandas que não necessariamente tinham a ver com o metalcore, mas estavam ali sempre juntas, por conta dos shows e também por conta das gravadoras e selos que elas pertenciam. Esse foi o caso do Nasum. Mieszko Talarczyk era o guitarrista e vocalista da banda e também um produtor bem conhecido do cenário extremo. Em dezembro de 2004, ele e sua namorada viajaram para a Ásia para curtir as festas de fim de ano. Só que naquela época aconteceu um grande tsunami e o corpo do frontman ficou desaparecido por meses, até ser achado e enterrado na Suécia. Cara, a gente fica aqui sentado e imaginando quais as possibilidades disso acontecer com alguém que a gente conhece, mesmo que seja assim de longe, como foi o caso do Mieszko. A coisa parece cena de filme, né, bicho? Enfim, a namorada dele ainda bem sobreviveu. A banda acabou em 2004 mesmo, mas em 2012 o Nasum voltou, fez uma turnê de comemoração aos 20 anos e, claro, também uma homenagem ao saudoso e falecido amigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de compartilhar, marcar os amigos e meter o dedo no botão do like aí, beleza? Então até a próxima, falou!